E aí, gente, tudo bem? Então, né, sou o Matheus e eu vou agora dar continuidade, né, no áudio do Theo, no caso, meio que uma parte 2, né, agora falando mais sobre a década de 80, também chamado como década perdida. E aí você me pergunta, por que chamar ela de década perdida? O caso que aconteceu foi que na década de 80 aconteceu uma crise econômica no mundo inteiro gravíssima, que fez com que as verbas e toda a tecnologia, todo investimento, ele se voltasse mais para você sobreviver e não para investir em novas tecnologias, investir em novos equipamentos, novas ideias. Porque o mundo todo estava tão preocupado em apenas sobreviver e pagar suas contas e não teve tempo de pensar em fazer novas tecnologias. E por isso se chama década perdida, porque foi praticamente 10 anos perdidos para evolução tecnológica e para coisas do tipo. Apesar de ser um título bem errado, já que o avanço cultural foi extremo, principalmente no Brasil. Mas aí você me pergunta, né, o que aconteceu na década de 80 para ser tão ruim assim? Então, a década de 80 já começou meio mal, com em 1973 tendo o primeiro choque do petróleo. E depois, logo em seguida, 6 aninhos depois, em 1978, 79, tendo já o segundo choque do petróleo. O choque do petróleo aconteceu porque estava tendo certas guerras, conflitos no local do Oriente Médio, né? Na área do Oriente Médio. E como o Oriente Médio é um importantíssimo exportador de petróleo para o mundo todo, e o petróleo, a energia, né, no caso, é o que faz o mundo girar. E como existem sim até hoje países que são dependentes do petróleo, até dependentes tipo 100% do petróleo vindo do Oriente Médio, tendo em vista que o preço do barril de petróleo ele aumentou muito por causa dos conflitos que tinham lá, certos países começaram a entrar numa crise absurda, mas não só certos países, todo o mundo, já que uma alteração no preço do petróleo em algum lugar demanda uma alteração no preço de quase todas as coisas, porque petróleo é extremamente necessário para a produção das coisas. Nos maiores países industriais do mundo, como a China e os Estados Unidos principalmente. Mas apesar de tudo isso, um dos países que tiveram seu pior caso, né, foi o próprio Brasil, já que a gente já estava endividado com o FMI, com o Banco Mundial, por ter pego empréstimos para melhorar nossa infraestrutura na década de 50 para ter aquele famoso 50 anos em 5, saca? E com isso também teve que o FMI e o Banco Mundial elevaram a taxa de juros pelo o mundo todo estar numa crise econômica. O FMI e o Banco Mundial tiveram que elevar a taxa de juros para também conseguir se segurar, né? Conseguir se render. E isso fez com que os juros do Brasil, todo o total que o Brasil deve, aumentasse muito mesmo, porque a gente já não tinha dinheiro para pagar. Agora, colocando juros sobre juros, isso fica um número extremamente absurdo. Um número que, tecnicamente, até hoje o Brasil não conseguiu acabar com essa dívida, mas segundo estudiosos, né, segundo alguns políticos, algumas pessoas que estudam política, o Brasil já teria pago a quantia inicial, né, que inicialmente foi pega há muito tempo. Mas ok, agora com o Brasil também ferrado, o Brasil precisando de dinheiro para pagar o FMI e o Banco Mundial, ele tem que tirar a verba de algum lugar. E um dos principais lugares, né, que ele tira as verbas é do bem público, da estrada, né, dos garis limpando lá, tudo que o Brasil tem que fazer para cuidar do bem público, né, reformar as estradas, colocar a luz no poste. Ele tirou a verba disso e estava tentando pagar o FMI e o Banco Mundial. E isso que ele fez se chama sucateamento.
Então ocorreu, né, o sucateamento do bem público. E com esse sucateamento do bem público, obviamente teriam demissões em massas de profissionais estatais, como os garis e professores e coisas do tipo, sabe? E não só a demissão dos profissionais estatais, mas sim com o Brasil numa crise, teve uma demissão em massa, não só de profissionais estatais, obviamente, mas de todos os profissionais, saca? Porque o pessoal precisava pagar as contas e com muitos profissionais, muitos empregados, não tem como fechar a conta de uma empresa, às vezes. E, né, com isso teve um aumento exponencial na taxa de desemprego do Brasil, uma coisa que a gente há pouco tempo não via, né, já que na década de 50 a economia estava maravilhosa, estava incrível. E, obviamente, né, com o desemprego vem outras coisas, já que com o desemprego, com a taxa de desemprego muito alta, quer dizer que a criminalidade no país aumenta bastante. E isso quer dizer que a qualidade de vida, né, da população brasileira abaixou bastante também, né? E não só com criminalidade em alta, mas também o Brasil aplicando inflações elevadas, juros altíssimos, impostos absurdos, chegando a ter juros de 1000%. O brasileiro tava ficando bem puto, e considerando que era um governo militar, a gente não tinha muito o que reclamar, porque, né, se reclamasse, se tivesse passeatas e coisas do tipo, algumas pessoas iriam sumir e não ia ser muito legal. Mas também, né, não é só de ruim que se vive uma década, né? Não tem como uma década ser completamente ruim. Então temos que ver o outro lado da moeda, já que a década de 80 também trouxe coisas boas, e também foi chamada por muitos como a década da cultura, já que começou a surgir muitos músicos e muitos artistas que são conhecidos até hoje, ou pelo menos suas músicas daquela época são conhecidas até hoje pela sua sentimentalismo, tanto numa época militar, né, você tentando sobreviver como músico numa época militar em que a censura é fortíssima, e quanto também teve a vinda de culturas internacionais no Brasil explodindo com o primeiro Rock in Rio. E é meio que assim que o povo brasileiro tinha de tirar sua cabeça dos problemas econômicos e focar em outra coisa, né? Então a cultura foi uma base importante, né, para essa década. E quando o povo consome muita cultura, muitas coisas, é inevitável que o povo comece também a pensar mais, analisar mais, tentar promover certos movimentos, certas passeatas, e foi aí que começou um dos movimentos mais importantes, né, da época, que foi o movimento Diretas Já, que foi um movimento, né, como eu já tinha dito, foi um movimento em prol das votações diretas, em que o povo queria participar sim das eleições e acabar provavelmente, né, com esse sistema militar. Mas o desejo não foi aceito na hora, porém em 1884, 1885 também tiveram as eleições indiretas, né? Porque não é o que queríamos, mas é algo a mais, um pouquinho, pelo menos alguma coisa, que eram as eleições em que o Congresso votava. Mas ok, o Brasil estava ruim, e o que a gente fez para o Brasil tentar voltar, né? O Brasil tentar melhorar de novo? Tiveram algumas iniciativas, principalmente iniciativas neoliberais ou liberais, em que fizeram o Brasil voltar a ficar bonzinho. Tipo quando o Collor abriu as importações, que foi extremamente importante, né, para o abastecimento dos mercados e para deixar os produtos mais acessíveis para o bolso da população, já que o Collor ele reduziu as alíquotas de importação, que são as taxas, né, taxas de importação, fazendo com que os produtos importados, que são baratos por terem mão de obra barata e serem fabricados de uma forma em massa, em que torna o produto barato, mas aí com a taxa da importação ficava caro nos mercados.
Porém, com essa iniciativa do Collor, os preços abaixaram bastante, então a indústria nacional começou a perder um pouquinho de força em relação a produtos internacionais. Também tiveram iniciativas extremamente arriscadas, iniciativas neoliberais extremamente arriscadas, como uma que foi chefiada pelo FHC, que era o Plano Real, que visava uma paridade cambial. Umas palavrinhas bem estranhas, né? Mas o Plano Real vem de real, do real brasileiro, o dinheiro brasileiro. E essa tal paridade cambial era você deixar o preço, o valor da moeda real igual a uma moeda bastante forte, o valor da moeda real ser bem alto. E no caso a gente estava tentando igualar, né, ao dólar e deixar uma paridade de meio que 1 para 1, um câmbio de 1 para 1 do dólar. E às vezes a gente até chegou a passar o dólar, então foi uma das coisas que deram bastante certo. E como funciona essa tal paridade cambial? Tudo vem da questão da oferta e demanda, né? Já que se tem muito de alguma coisa rodando no mercado, o preço dele vai ser baixo. E se tem pouco de alguma coisa rodando no mercado, o preço vai ser muito alto. E é isso que eles levaram em consideração do dinheiro, já que com muita moeda real rodando por aí, o preço ia ficar baixo, a gente ia ter uma moeda desvalorizada. Aí o que o banco fazia? O Banco Nacional, ele comprava essas moedas e ficavam, e já como o banco ele tem dinheiro, ele tinha uma certa despesa, mas era meio que em prol da economia brasileira, então valia a pena. Também uma das outras medidas que foram tomadas foi a privatização de empresas estatais, né? E que ajudou muito porque empresas estatais meio que agora empresas estatais não pagam impostos, e impostos de empresas, nossa, dá muito dinheiro, acredite. E com empresas privadas, né, elas vão começar a pagar impostos e até não vão ter que se submeter ao governo, mas vão fazer o melhor que tiver, né, para a economia nacional ficar boa, já que eles estão naquele país e eles dependem que a economia seja boa para pessoas comprarem e assim fazer o sistema capitalista funcionar, entendeu? E também, apesar de muitas coisas ruins terem acontecido na década de 80 e muitas coisas boas terem acontecido, é importante citar que tiveram mudanças significativas no cenário empresarial, já que teve a descentralização do capital produtivo, né? Já que o capital produtivo, a produção de dinheiro, todo o capital do Brasil, ele foi por muito tempo e ainda é o Sudeste, o Grande São Paulo e o Rio de Janeiro também. Por exemplo, na década de 50, a concentração industrial era apenas no eixo Rio de Janeiro e São Paulo, porque eram as cidades mais famosas, eram cidades em que a industrialização já era bem avançada. Só que na década de 80, a descentralização industrial foi extrema, e por isso que nessa época tiveram muitas pessoas indo para o Nordeste e muitas pessoas indo para dentro do Brasil trabalhar em empresas multinacionais, e essas multinacionais se abrigaram dentro do Brasil, né, se abrigaram por volta do Brasil através das guerras fiscais que ocorriam, né, já que certos estados, certas cidades forneciam leis ou brechavam leis, né? Certas cidades, certos estados conseguiam fornecer luz de graça, local de graça, água de graça, até isenção de impostos para que as indústrias multinacionais ficassem em seu estado, né? E com indústrias multinacionais, pessoas querendo muito emprego, começou a ter uma mão de obra extremamente barata. E com isso acarreta em sindicatos muito fortes, principalmente no Sudeste, o sindicato trabalhista extremamente forte, o Sudeste extremamente saturado de pessoas, saturado de indústrias, e isso foi bastante efetivo, já que com as multinacionais, né, no Brasil, agora o Brasil fazia parte de todo o capitalismo globalizado, já que o seu capital
também dependia do capital do mundo, e o capital do mundo também dependia do capital do Brasil, já que as multinacionais agora estavam no Brasil. E é nesse pé de esperança de voltar a ser um Brasil grande, voltar a ser um Brasil forte, como foi na década de 50, que a gente acaba aqui, né, a matéria. E nesse passo a gente acaba aqui. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado de novo por terem escutado um áudiozinho, um áudio de aula. Tomara que tenha ajudado. E valeu mesmo. Vou estar aqui ajudando. Pra quem quiser, só me chamar no WhatsApp que eu respondo na hora. E eu tô aqui pra qualquer ajuda e qualquer dúvida. Vamos nessa.